boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então em mais um dia, em mais um sábado maravilhoso divino, onde todos nós aqui nos encontramos em busca da felicidade, em busca do amor, em busca de estarmos melhorando cada vez mais, lembrando-nos de que somos sim perfeitos, estamos sim a caminho da luz e da perfeição, e cabe a nós nos esforçarmos sempre a cada dia mais, fazendo que um dia da nossa vida seja diferente do que ontem e possamos fazer o melhor para que o futuro seja resplandecedor. E para que esse futuro aconteça, precisamos estar preocupados com agora, com hoje. Não podemos ficar preocupados com as coisas banais da vida, mas com as coisas de profundeza. Pois estamos muito na superfície, pouco na profundeza, como diz Emmanuel. Nós não estamos buscando as profundezas do nosso ser, que é nada mais, nada menos que o lado espiritual, espiritualizar-se, pois nós estamos, na verdade, materializando a espiritualidade. E ao contrário, temos que espiritualizar o material, a matéria, para que possamos sermos felizes, como diz os próprios Espíritos. Então vamos nesta união de amor, de carinho hoje. Estamos recebendo a nossa irmã Benê, que mais uma tarde vem aqui nos brindar com suas lindas palestras, de muito amor, de muito carinho. E sabemos que a gente vem sempre aprendendo muito com ela, aprendendo muito com a espiritualidade maior, com as intuições, e vamos aprender, cada vez mais. Vamos beber desta fonte maravilhosa e divina que a Benê apresenta, mas que vem de Jesus, que vem dos Espíritos, que vem da doutrina espírita, que vem das obras do Espiritismo, não é isso? Então a Benê hoje vai falar sobre para que todos tenham vida e abundância, as palavras de Jesus, é isso, Benê? Benê, fica à vontade, a casa é sua, já sabe. Deus abençoe. Assim seja. Bênçãos sempre tão necessárias, né? Nós, hoje, na Casa Espírita, dia 2 de junho, dia 2 de novembro, mas são os tempos dos festivais. Acabei ficando imersa nesse assunto e acabei me lembrando do Festival de Junho. A Sandra, quando me convidou para fazer a palestra, esse dia falou assim: olha, um dia especial, o dia que no Brasil, desde 2002, é feriado nacional, é o dia de finados. Pois bem, e aí eu pensei, bom, vamos então, como espíritas, conversar a respeito do dia de finados. Por que nós paramos nessa época do ano para fazer orações para aqueles que partiram para a pátria verdadeira, como Jesus fala, para a gente no Evangelho? Ele fala que a gente está aqui de passagem e que a gente parte para a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Bom, essa partida, ela, pelo menos para nós aqui do Ocidente, ela não é assim algo que a gente faça uma festa, né? Não, a gente faz festa assim, depende do lugar onde a gente nasceu, é uma festa. Mas ao mesmo tempo, todos, quando alguém parte, vive um período assim um tanto difícil de se passar, que a gente chama de um período de luto. Essa data, ela na verdade, ela é constituída, ela foi montada, criada pela Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, né? Há 1000 anos atrás, um pouquinho mais, no ano de 998, um abade, o abade Odilo, cria essa data. E por quê? O que acontece para que de repente a igreja comece a rezar pelos esquecidos? O porquê da gente falar que a igreja então diz que reza pela alma dos esquecidos?
Porque até então, desde o século II, a gente estava no século X, quando essa data foi instituída, desde o século II, é muito comum aos católicos apostólicos romanos até hoje fazer romaria, peregrinação. E essa peregrinação nos locais santos. E quem são esses locais santos? A princípio, eram os túmulos dos mártires. Né? Quem são os mártires? Aqueles que morreram em nome da fé. Aqueles primeiros cristãos que Emmanuel relata muito bem em Ave Cristo, que eram queimados, que eram torturados simplesmente por professarem a fé cristã. E a essas pessoas atribuía-se a santidade. Né? E os santos são especialistas. Né? A gente, na história da igreja, na história dos santos, cada santo tem uma especialidade. Então, por exemplo, São Brás é para a garganta. Né? Eu sei do São Brás para a garganta por causa de um aluno meu que, aspirante a padre, um dia eu tossia e chegou e falou: professor, você precisa rezar para São Brás. Reza que ele cura a sua garganta. Né? O Santo Antônio, por exemplo, chega no mês de junho, especialmente do dia 12 para o dia 13, eles amarram o pote do santo, pega as estátuas do Santo Antônio de ponta cabeça dentro do poço. Olha, fazem miséria com a estátua, porque afinal de contas o Santo Antônio, que é um monge franciscano, tem que dar conta da pessoa casada. Né? E se ele não der conta de casar, ele vai ficar lá dentro do poço, cabeça para baixo, mergulhado na água, entre outras coisas. Né? Então, esses mártires, os túmulos eram visitados. Né? Então, eles eram honrados. As pessoas comuns, elas recebiam honras, tinha o velório, que dá um respeito ao corpo, né? Que é a casa do espírito. Aí tinham orações no 7º dia, no primeiro mês após o desencarne, e estava bom, terminava por aí. Mas aí os cristãos têm a instituição da igreja cristã por Constantino, como sendo a igreja oficial de Roma. E os romanos estão ali se espalhando e conquistando, continuam aquelas guerras e conquistas. E eles entram numa região que é a Europa Central. Né? A Europa Central, ela é formada por países como a Irlanda, a Escócia, o país de Gales, a Inglaterra, parte da Alemanha. Então, quando eles entram nessa região, nesse mundo, eles vão encontrar uma religião pré-cristã, os celtas. É um povo que há 2.500 anos já tinham os seus festivais, e os festivais dos celtas, eles acontecem por conta da época de... eles dividiam o ano em período claro e período mais escuro, ou seja, tempo de primavera, verão, tempo de outono e inverno. Festejavam as colheitas, mas eles tinham algo muito semelhante ao nosso pensamento. Eles acreditavam no mundo espiritual. E que as pessoas, o mundo espiritual, se comunicava com o mundo dos encarnados. E aí havia um festival, eles acendiam fogueiras, faziam uma festa enorme, que era o Festival Samarim. Nesse festival, o que acontecia? Eles, além de agradecer a colheita, se preparar para a entrada do inverno, que era ali bem no meio do outono e inverno na Europa, eles também se preparavam, porque na crença deles, no dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, abria-se um portal entre o plano espiritual e o plano material. E aí os
familiares que haviam passado para o plano espiritual vinham fazer uma visita na casa. E qual era o problema? O portal está aberto, passa todo mundo, né? Você tem aquele familiar que te ama, que gosta de você, que vem te visitar. Então eles faziam um altar, faziam uma mesa com comidas especiais, né? Mas ao mesmo tempo, eles tinham inimigos, como todo mundo, né? Então eles não queriam essas visitas. Aí eles colocavam uma guirlanda na porta, faziam outros rituais para impedir que os espíritos que estavam mal intencionados entrassem na casa. E é uma religião muito antiga, extremamente difundida. As mulheres eram sacerdotisas, os homens eram druidas, né, os mestres dessa religião. Aí reza a lenda, há um pouco tempo atrás ela pegou fogo, né? Porque falaram que tiraram a gárgula e aí a catedral pegou fogo. Aí botaram as gárgulas de volta, né? Já queimaram tudo. Depois, claro, fizeram a reconstituição. Bom, mito ou não, os padres, querendo converter os celtas para o cristianismo, ressignificaram esse ritual. E a partir daí, passou-se a instituir que no dia 1º de novembro, todos os mosteiros, todas as igrejas paravam e faziam orações, faziam uma missa em homenagem aos mortos, né? E esse costume foi se perpetuando. Nós, todos que somos cristãos, nós guardamos, né, os rituais da Igreja Católica, mesmo que seja no nosso inconsciente, né? Lembra que o Leon Rivail de Rival, Allan Kardec, ele é católico apostólico romano. Quando ele começa a estudar o Espiritismo, não é ateu. E depois ainda vem, o nome que ele usa, Allan Kardec, é o nome dele de uma reencarnação passada. E uma reencarnação passada em que ele foi druida. Então ele conhecia de encarnações anteriores a religião celta, que de toda forma a Igreja Católica tentava acabar com ela, né? Porque eles queriam o poder que a religião dá. Na realidade era isso. Pois bem, então eles começam a incorporar todos os rituais celtas no cristianismo. A gente tem a árvore de Natal enfeitada, também vem dos celtas, a guirlanda na porta. Outra coisa que vem dos celtas, a Páscoa, a Pêssega, né? A Páscoa do Senhor, de Jesus, é um festival, é uma festa que a gente faz, porque Jesus ressuscita no 3º dia, após a crucificação, o domingo de Páscoa. Os judeus têm um ritual bem mais longo, são 15 dias de ritual, porque eles homenageiam a passagem de Egito para Israel. Então todo aquele tempo do deserto, a terra prometida, a chegada na terra prometida, que é o Moisés que conduz o povo judaico, é a comemoração, a rememoração desse tempo é feito na Pêssega, na Páscoa. Que Jesus, como judeu, desce para a festa da Páscoa, né, e é crucificado exatamente nela, né? Ele sabia que isso ia acontecer. Pois bem, então a gente tem aí o início da oração por quem desencarna. E aí a gente vê atualmente, com a globalização, que esses rituais, eles voltam. Por exemplo, aqui é um ritual que foi alvo de uma reportagem da National Geographic, é uma revista internacional, né, de geografia, e ela mostra aí o Samarim dos celtas acontecendo atualmente na Alemanha. Na Alemanha não, aqui na Irlanda, né? Eles fotografaram, inclusive, mostrando que ainda os celtas, a religião celta ainda sobrevive, né?
embora tenha sido uma tentativa de que ela deixasse de existir, ela não deixou de existir. E aí a gente chega no século X, onde se institui que a gente pode rezar pelos falecidos, porque havia toda uma proibição em relação à mediunidade, né? Jesus, ele retoma a utilização desse sentido humano, a mediunidade, mas ele não deixa, porque ele fala assim, você fala, não se preocupe quando ele fala para os discípulos dele, quando você for pregar, quando você for levar a boa nova, não fica preocupado, apenas abra a boca e fala, porque o Espírito fala por você. Ou seja, eles eram mediunizados, né? Médiuns psicofônicos, mas Jesus não usa esse nome não. Ou ele pedia para que os discípulos fizessem imposição de mãos, né? Médium passista, mas ele também não falava ele não dava essa colocação de plano espiritual, embora ele desse, ninguém conseguia entender, né? As pessoas não estavam prontas para entender. Então ele falava assim, se o homem quer chegar até Deus, ele tem que renascer na água e no Espírito. A água é o símbolo da vida, renascer na água e no Espírito é reencarnar muitas vezes. Ele afirma que Jesus, que João Batista é Elias reencarnado, mas também as pessoas ficam assim, não olhando. Hã? O João não pode ser o Elias, a gente viu ele pequenininho. Então, todas essas informações que Jesus passa, tiveram que esperar 1850 anos para a gente conseguir entender direito. E essa evolução acontece, por exemplo, quando vem aqui para o novo mundo, para a nossa querida América, os espanhóis, os ingleses e os portugueses. Aqui eu peguei também da National Geographic o Dia dos Muertos. Hoje, ontem e antes de ontem, no México inteiro, é um feriado muito alegre, tem paradas, né? Tem nas casas, eles montam altares com árvores enfeitados com flores, normalmente é a calêndula, né? Que eles falam que é a flor dos falecidos, e eles fazem um incrível festival para homenagear os mortos. Eles também acreditam, né, que os mortos nessa época do ano se comunicam, para eles é só nessa época, tá? Nesses 3 dias os familiares falecidos vêm, e por isso que eles usam aquelas caveiras, porque o familiar vai usar aquela vestimenta, aquela fantasia para se manifestar, né? E de onde vem? E por que agora isso está acontecendo? Virou um patrimônio imaterial do México. A Guatemala também aqui é um altar em homenagem que eles montam com flores, com fotos das pessoas, com comidas típicas na Guatemala. Não tem, mas nem na época da Covid-19 eles deixaram de ir ao cemitério fazer esse festival, essa homenagem aos falecidos. Isso vem dos maias. Os maias, os astecas, os povos mapuá que moravam na América e que eram civilizações incrivelmente evoluídas, acreditavam no plano espiritual, conversavam com o plano espiritual e faziam rituais, né? Alguns rituais dos astecas incluíam até sacrifício humano, mas eles eram uma sociedade extremamente avançada, tanto na área de ciência, como na área de política, como na área de guerra. E esses festivais aconteciam no mês de julho. E para os guatemos e para os mexicanos nativos, né, que são descendentes dos maias e do azteca, é uma ofensa chorar porque alguém morreu.
você ofende quem morreu. Porque aquele que morreu se libertou. E agora ele está livre de todas as privações da terra. Então ele está feliz. E se ele morreu, é porque ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Então você tem obrigação de ficar feliz por ele. E os espanhóis, imagina isso, 1500, 1600, chegaram lá, tinha uma festa enorme, é justamente na colheita do milho, que é aqui em julho, né, na Europa, entre final de outubro e novembro, aqui era em julho. Aí os espanhóis não sabiam o que fazer, porque embora eles tivessem saqueado todo o ouro, destruído as construções, eles não conseguiam tirar essa religiosidade que se chama religiosidade. Tem o hábito de dizer que são pagãos, porque não é uma religião cristã, eles não conseguiam acabar com isso. Então eles fizeram o mesmo que os padres lá no século X fizeram, do século V ao X, incorporaram essa comemoração ao calendário cristão. E aí deram uma ajustadinha e jogaram essa comemoração de julho para novembro. Então, quem vê o jornal, vê as notícias internacionais, sabe que no México ontem, hoje é o dia que se encerra, mas desde o dia 31 está uma festa danada, que é muito diferente da festa do Halloween americano, que as pessoas distribuem doces, se fantasiam, tem origem também com os celtas irlandeses, mas é bastante mais comercial, né? Mais simplificado. Os guatemos, por exemplo, não permitem a comercialização desse dia na Guatemala. Já no México, vem turista de todo lado para participar dessa comemoração do Dia dos Mortos. Aí vão as caveiras, aí vão passear, mas o que a gente está falando a esse respeito? Hoje é o dia de finados no Brasil, né? Nós estamos aqui e a maioria dos nossos irmãos cristãos estão no cemitério. É normal, é o dia de levar flores, é o dia de limpar o túmulo, é o dia de colocar velas, é o dia. E nós, espíritas, fazemos orações quando mesmo temos que desencarnar todos os dias. Só até um mês depois do desencarne, não há de jeito nenhum, né? A gente não sabe, a gente tem certeza que o tempo é muito diferente no plano espiritual. Nós sabemos, né, a maioria das religiões acredita na vida após a morte, mas ela não define o plano espiritual. Né? A religião que dá origem ao cristianismo, que é a religião judaica, acredita na vida após a morte. Mas no Torá, a gente não tem uma descrição de como é a vida após a morte. Nós temos. Kardec explicou, os espíritos da codificação trouxeram muitas, mas muitas informações do plano espiritual. E depois vem o Chico Xavier, como eu sempre falo, desenhou tudo. E desenhou mesmo, né? Porque a Egorina, lá de Sacramento, a sobrinha do Eurípides Barçanufo, tem um livrinho dela em que ela faz a planta, ela desenha a planta do nosso lar. Acho que é Vida do Além, da Egorina. Quer dizer, Cidade do Além. Está tudo desenhado no mapa, tudo certinho, onde ficam os ministérios, onde fica aquele rio que o André descreve, as vias por onde os trólebus, né, os ônibus especiais lá do nosso lar trafegam, parques, as câmeras de identificação. Quer dizer, a gente sabe como é o plano espiritual. A gente sabe. Então, quando alguém desencarna, a gente faz festa. A gente fica feliz, né? A gente fica bem, fica tranquilo, organizado,
porque a pessoa já cumpriu a tarefa dela, aí ela saiu e foi, né? Eu me lembro de uma vez que o Sola foi indagar o filho: ah, pai, eu quero que você fique aqui. Rafael, ele falou: filho, você ficou doido, eu quero ir embora. Por que você quer que eu fique aqui? Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não faz isso comigo, me liberta, né? Mas os filhos, os amigos, né, os agregados, queria não que o Sola fosse embora. Vou falar a verdade. A gente foi lá no velório e chorou. Tá, claro, né? Ficou assim um tempo de luto, né, de você vir aqui para a casa José de Mocó, que está um vazio, né, assim. Aí você senta, recebe até psicografia do Sola, né, que é para... gente, né? Até quando essa pouca fé vai continuar, né? E olha que o café da casa é uma oferta, mas até quando vocês vão continuar com essa pouca fé? Né? Até forneço café para vocês, coloquem fé nesse café. Aí tá bom. Por quê? Gente, a gente realmente entra numa fase de tristeza, de introspecção, de sentir um vazio, porque a gente tem certeza que nós estamos juntos aqui. Nós somos uma família, então o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles que professam a nossa fé, que a gente pode sentar, conversar, aprender, ensinar. É uma família, né? E tem um núcleo familiar lá da nossa casa, pelo qual a gente é responsável. Lá estão os que reencarnaram, que para a gente é reencarnar, para o resto do mundo é nascer. E quando um desencarna, olha, é difícil. É difícil porque a gente vai ficar com as lembranças de como a gente tinha apoio, podia conversar. A gente lembra de quando a gente estava de acordo, quando a gente estava em desacordo. Lembra daquele dia que a gente bem que podia ter ido para casa e ficado um tempo a mais? Aí a gente não foi, e agora, se a gente for para casa, a pessoa não está mais lá. E instintivamente, a gente fica triste, né? Por quê? Bom, aí vem o André Luiz, Emmanuel, dizer para a gente o porquê dessa tristeza. Claro que ela é natural, claro que a gente vai ficar triste, sim. A gente está aqui, e quando a gente nasce, não existe nada na nossa vida que seja um acaso. Então, a gente está lá no plano espiritual, a maioria de nós, né? Alguns de nós, a gente é tão pequenininho que os mentores nem pensam, falam, reencarne e pronto, sabe? Aí tem outros que estão assim numa situação um pouco melhor, aí os mentores fazem assim: bom, você na outra encarnação pisou no pé do João, pois é, se arrancou a unha dele, agora você nasce lá como filha dele, pra quê? Todo sábado você vai fazer a unha do pé do seu então pai, que é para você aprender a dar valor para o pé alheio, né? Ou seja, quando a gente reencarna aqui, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que são os nossos parentes consanguíneos. Normalmente nossas famílias atuais, raras são aquelas que estão unidas por puro amor e afinidade. A maioria das nossas famílias está unida para pagar conta, para pagar boleto espiritual, né? Nós somos espíritos imperfeitos, claro que eu estou em débito com a economia divina, tenho certeza disso. Crédito talvez, né? Você acha que só se for no consignado, aí a próxima encarnação, né? Então a coisa não é fácil. Aí você está aqui
Passa lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos ao lado da pessoa. Aprende a amar, aprende a aceitar os vícios, a enxergar as virtudes. Aí a pessoa, ó, dá no pé. E quando não, vai antes do combinado na cabeça da gente, né? De repente a pessoa está com 50 anos, vai embora. Que festa é essa, né? Está com 4 anos, com 50, com 20, com 30. A gente fala assim, na flor da idade, cai fora e larga a gente aqui. Olha, eu me lembro de uma frase do Chico Xavier que falava: amigo seu não é aquele que chora com você, mas é aquele que ri com você, que fica feliz com a sua alegria. Quando você conta que fez, sei lá, recebeu uma promoção e a pessoa fica feliz, te chama para comemorar tal, tenha certeza que ela é tua amiga, porque é fácil chorar com a dor alheia. Difícil é segurar os nossos vícios para aceitar a alegria alheia, né? E aí a hora que o Kardec fala a mesma coisa, né? Você tem que pensar que quando você está encarnado, na questão de 953 do Livro dos Espíritos, ele fala, você tem que pensar que quando você está encarnado, traduzindo assim para o nosso cotidiano, é como se você estivesse numa cadeia. Então todos aqui estão presos a esse corpo. Quando alguém desencarna, ele se libertou. Então você imaginando assim, ó, todo mundo que vai viver na Terra 85 anos, ganhou uma pena de 85 anos para ver se melhora um pouquinho por aqui. Quando alguém ganhou uma pena só de 50 e se libera, você tem que comemorar, você tem que entender que ele passou para a pátria verdadeira, que ele ganhou liberdade antes de você. Se ele ganhou liberdade antes de você, por que você está triste? Inveja do outro, né, que conseguiu completar a tarefa dele antes, né, aprendeu o que tinha que aprender, fez o que tinha que fazer, pagou o que tinha que pagar e foi. Então, aí a gente fala assim, mas sabe por quê? Jesus disse que do outro lado é a pátria verdadeira. Nos livros espíritas tem muita informação de que muitas vezes a gente vem de uma família para resgate, ou vem uma família porque a gente está em prova para ver se melhora um pouquinho as pessoas que estão à nossa volta, depende aí da situação de cada um de nós. E aí quando a gente desencarna, a gente volta para a nossa família espiritual, que não necessariamente é família consanguínea. Então por que a gente fica triste? Se a gente vai voltar, né, a gente está aí doentinho, o corpo está, e a gente faz um esforço danado para ficar aqui. É certo isso? Claro que a gente tem que viver até o último segundo possível aqui. É tudo aprendizado. Quanto mais a gente fica aqui, mais oportunidade a gente tem para aprender. Então, gente, por que a gente fica triste? Eu acho que o Emmanuel tem alguma coisa a ver com isso. Por exemplo, ele deixou bem claro, né, que o grande amor da vida dele era a Lívia, não é? E ele, olha, na época de Cristo, ele já foi senador romano, a Lívia, a esposa dele, acabou encontrando Jesus, né? A esposa dele acaba sendo queimada, ela é uma dos mártires, uma das santas da Igreja Católica, a gente não sabe o nome dela, mas ela foi queimada na fogueira, né, dos bárbaros que queimavam os cristãos. E o Emmanuel, que escreveu o livro da Esperança, A Caminho da Luz, a Ave Cristo, Renúncia, que é o mentor do Chico, ele não fica junto com a Lívia. Ela conseguiu evoluir muito rápido. Então ela está num plano muito acima do dele. O grande amor do mundo. Então desencarnar é certeza que a gente vai encontrar a pessoa que a gente ama? Não. Não é não. O André Luiz, então, no nosso lar,
ele exemplifica de uma maneira incrível, né? Tudo. Ó, por que a gente, aliás, com o André Luiz, na hora eu me lembrei de uma música do Tunai e do Wagner Tiso, né? Com os exemplos, no primeiro livro, não precisa nem correr muito para ser exemplificado da vida no plano espiritual, né? No nosso lar. Né? A música do Wagner Tiso, que a Elis Regina gravou, a estrofe é assim: as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam nas fogueiras das paixões. E o André é o exemplo vivo de que é falta de caridade quando um irmão da gente desencarna, a gente olhar para ele no terceiro dia, no sétimo e um mês depois. Que o André precisou de prece 8 anos. Gente, ele ficou 8 anos no grau. 8 anos. E antes dele desencarnar, tinha desencarnado o pai, a mãe, 3 irmãs. E o André no umbral sozinho, andando, tropeçando, passando sede, fome, com a roupa toda rasgada, pegando barro para pegar um pouquinho de água. Que vida do André na vida, né? Até outro dia, numa sessão mediúnica, veio um espírito que fez assim: puxa, gente, então eu morri. E aí, né? Depois de uma conversa breve, o esclarecedor falou: você morreu. Falou: mas esse Jesus é sacana, hein? Aí a esclarecedora perguntou: mas por que ele está falando isso de Jesus? Ele prometeu. Ele não prometeu que ele vinha na frente e fazia uma casa pra gente? Não tem casa nenhuma aqui, cara. Eu estou sentado em cima da moto, estou todo estraçalhado, o carro bateu em mim, eu caí, me ferrei. E não tem casa nenhuma de Jesus. Se você está falando que eu morri, eu quero a casa de Jesus. Aí o esclarecedor: olha, eu lamento, né? Mas até que você já nem está sentindo dor e tal. Ele falou assim: você lamenta o que? Ela falou: você vai ter que continuar trabalhando. Aí ele parou e fez assim: posso continuar de moto? Porque moto eu gosto. É um serviço que eu gosto de fazer. Acabou escovando e falou, mas aí ainda repetiu: olha, e eu achando que eu não ia ter que fazer nada aqui. Agora eu vou ter que continuar entregando alguma coisa. Então, essa vida no plano espiritual vai continuar. A morte nos santifica e as aparências enganam. O André Luiz era um médico renomado na Terra. Passa por todo esse perrengue, vai para o nosso lar. E quando ele começa a melhorar, ele começa a perguntar para um enfermeiro, Lísias, que tinha muita paciência com ele, gostava muito dele: cadê os meus familiares? Eu recebo oração só de uma pessoa que eu nem dava importância para ela. Ela é a única que ora por mim. Aí, que era a esposa de um senhor que ele atendia de graça por insistência da secretária. A secretária dele era um anjo. A única que rezava pelo André aqui na Terra. Aí, lá, a mãe, o pai, 3 irmãs e ninguém visitava. Aí o Elisa falou: foi enrolando o André um pouquinho. O André não estava em condição de receber visita nenhuma, essa é a verdade. Aí, de repente, vem a mãe dele. Na hora que o Lísias fala: olha quem veio te visitar, o André cai num pranto. A mãe dele, na verdade, estava o tempo todo perto dele, o tempo todo cuidando, orando e vigiando pelo filho. Mas o filho estava numa situação tal no plano espiritual que ele não via, ele não percebia que havia a mãe olhando por ele. E aí ele chora, e aí a mãe dele faz com que ele se acalme, que ele perceba que as realidades são outras. A mãe do André, por exemplo, não fica com o André no nosso lar. Né? Ela ama o filho, ela cuida do filho, mas ela não fica no mesmo nível. Ela vai para um plano maior. O André, quando foi visitá-lo,
teve até que mudar de perispírito para conseguir chegar onde ela estava. Ele faz uma visita à mãe dele, que a mãe dele tem um projeto de reencarnar. E por quê? As irmãs do André, que faleceram, antes do André, por que o André não via? Porque elas estavam no umbral, em situação difícil. O pai do André, que o André considerava um homem inebado, de bom caráter, bom pai de família, um ótimo trabalhador, um homem abastado, estava no umbral, estava, aliás, vagando pela terra, estava num umbral grosso mesmo, nesse que fica em contato com a gente, sendo perseguido por duas moças que ele havia tido relações, né, amorosas com elas durante o casamento. Então ele acabou interagindo com essas mulheres e aqueles que todo mundo julgava ser maravilhoso não tinha condição de ajudar. Então a gente tem que ter isso muito claro. Primeiro, não necessariamente quando a gente sair daqui, a gente vai encontrar com aqueles que nos antecederam. Às vezes, porque a gente não tem condição de encontrar pelo nosso estágio evolutivo, e às vezes porque eles não têm condição de nos encontrar. Desencarnar não santifica ninguém. O que nós somos, espíritos eternos, esquecidos sim do nosso passado espiritual, das nossas experiências, né? Poucos de nós têm vaga lembrança, lá de vez em quando, de uma encarnação passada. E isso é uma grande proteção, porque se a gente começa a lembrar, né, hoje nós somos muito mais bonitos, muito mais bondosos, muito mais conhecedores do que fomos no passado. Então, lembrar o nosso passado é algo que não nos auxilia. Então, a gente precisa, na verdade, valorizar cada instante que a gente está aqui, né? Esses dias, um poeta imortal, irmão da Marina Lima, uma cantora, deixou uma carta aberta à população, porque ele estava entrando em Alzheimer e o que ele mais gosta de fazer é ler, escrever, e a memória dele estava falhando. E ele então faz uma carta à população, é uma pessoa que tinha grande poder aquisitivo, pega um avião, vai para a Suíça, para ter a morte assistida, a eutanásia. A gente precisa ter muito claro que nenhuma ciência atual conhece, gente, mas assim, a teoria mais moderna da física, que fala que o universo começou há 15 bilhões de anos pelo Big Bang, ela prevê 4% do universo. Ou seja, 96% é desconhecido. Eu tenho um amigo médico que é muito, assim, tem uma capacidade incrível na medicina. E um dia ele olha e fala assim, mas o que está acontecendo? Eu falo, não sei. Aí eu me falo, mas como você não sabe? Você é professor, doutor, o maior neurocirurgião do planeta. Ele é brasileiro. Foi o primeiro neurocirurgião a fazer uma cirurgia de um bebê dentro da barriga da mãe. Ele faz milagres acontecer nas cirurgias dele. Aí ele fez assim, uns 20% do que está acontecendo a gente é capaz de entender. 80% é chute. Aí o pessoal fala, esse câncer é terminal, né? Acabou essa história, não existe câncer terminal. Ninguém sabe. A
gente não tem certeza não. Eu conheço uma pessoa que estava com câncer no mediastino, 90 anos de idade, está fazendo agora. Há 4 anos atrás ela tinha 2 anos de vida. Foi lá para o Hospital do Servidor Público, 3 infartos, não conseguia engolir. Pessoal desse tamanho, o câncer tinha 10 por 5 por 9. Imagina, pequenininha, um tiquinho de gente. Hoje, ela ligou para mim: Penê, você acredita que eu vou fazer 90? Dando risada. Os caras tinham matado ela 4 anos atrás. E olha, o que ela fez? 4 sessões de radioterapia, porque a idade dela não permitia aqui. Fizeram a tomografia agora há pouco tempo e tem uma cicatriz no lugar do câncer. Mas nada além disso. Imagina se ela tivesse feito eutanásia. Ela tem o hábito de me falar: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas deve ter uma coisa bem importante para eu fazer, porque os caras falaram que ia morrer mesmo. E eu achei que se infartar 4 vezes, não é? Então, a gente tem que lembrar que Jesus disse a todos nós tenhamos vida. E essa nossa vida é vida em abundância. Ele fala: eu sou um bom pastor, ovelhas eu guardarei. Eu não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Então, nós precisamos lembrar sempre que Jesus nos promete que nós teremos vida e vida em abundância. Desencarnar, passar pelo mundo, sentir o vazio, sentir a dor, achar que podia ter feito mais do que fez, tudo isso é normal. O que a gente nunca pode, sendo cristãos, espíritas, é ficar zangado, é não procurar a resignação e a aceitação de que nosso irmão foi premiado com a liberdade. E ainda mais, enquanto nós estivermos aqui, estejamos em que condição estivermos, trabalhemos por Jesus. Paulo fala: com os pés sangrando, com os joelhos doendo, continue em frente. E é exatamente o que nós todos, como irmãos, precisamos fazer. Né? Primeiro, aproveitar mas cada segundo daqueles que fazem parte da nossa família consanguínea. Aprender que nós precisamos perdoá-los, lembrando sempre que o perdão liberta, o amor liberta. Quem é o gêmeo é o ódio. Né? Então, fazer o exercício do perdão, o exercício do amor e o exercício de ser feliz pela felicidade do outro. De entendermos que cada um de nós tem um tempo determinado a se cumprir. Enquanto aquele que cumpre o tempo, cumpre com resignação, que é a aceitação do coração, aquele que está ao lado, lembre-se que é um privilégio viver. E que a vida é um contínuo. Nós vamos continuar vivendo. Então nós precisamos aproveitar muito o tempo que a gente tem para aprender, para amar, para perdoar. 700 milhões de vezes. Pedro, ele falou 77 vezes 7, porque era uma conta chata de fazer na mão. Agora a gente tem calculador. Então a gente consegue perdoar milhões e milhões de vezes. Né? E festejar sim aqueles que passaram para o plano maior antes da gente.
festejar o mérito, festejar o trabalho e dar continuidade ao trabalho deles, não é só, certo? Porque se a gente está aqui para trabalhar, eles estão lá trabalhando também. Lembra do rapaz da moto, o que eu vou ter que entregar aqui? Então, vamos entregar o que melhor nós tivermos. Muito obrigada.